O direito é um fenômeno histórico. Só se pode entender o direito tomando por conta que os tempos passados têm manifestações a respeito do assunto que são muito diferentes das manifestações nossas do tempo atual. Então, aquele que hoje lida com direito, na faculdade, no aprendizado dos livros, no dia a dia de um fórum, fazendo contratos, esta pessoa, quando está trabalhando com direito, ela tem um modo de relacionamento com o fenômeno jurídico profundamente distinto das relações que eventualmente nós chamássemos por direito no passado. Basta observar que hoje, para nós, o direito está escrito em instituições como Código Civil, Constituição, Código Penal, todas estas normas advindas do Estado. No passado, eventualmente quando nós observamos manifestações que chamamos até mesmo por direito, embora indevidamente assim o façamos, nós vemos, por exemplo, normas como as da Bíblia, 10 mandamentos. Não há comparação entre 10 mandamentos e Constituição Federal do Brasil. São normas de estratos totalmente distintos e nós, com a nossa capacidade de hoje, tenderíamos a chamar estas normas da Bíblia, dos 10 mandamentos, de normas religiosas, normas morais. As normas do Código Civil e da Constituição nós as chamamos de normas jurídicas. Nós fazemos esta separação. O passado não conseguia fazer isto. Qual a causa desta diferença do presente em relação ao passado? As sociedades do passado são sociedades pré-capitalistas. Nós tivemos ao menos 2 grandes modos de produção do passado que antecederam, aqui tomando o caso ocidental da Europa como um exemplo, nós tivemos o feudalismo e o escravismo como modos de produção anteriores ao capitalismo. Esses modos de produção são de vinculação direta de senhores com aqueles que são seus explorados e dominados. Portanto, pela força, por uma guerra, pelos instrumentos, inclusive, das armas que tem à mão, alguém escraviza alguém. Este ato de alguém escravizar alguém não é um ato jurídico, é um ato de força. Portanto, aquele que é o escravo não fez nenhum contrato para ser escravo do seu senhor, ele foi pego à força. Por conta disso, o fundamental, o estrutural do passado não passa pelo direito. Então, nestas sociedades do passado, o direito é incidental. O que eu quero dizer por isto? Eventuais questões jurídicas são laterais, elas não têm grande relevo, elas não têm grande impacto e tendem, ao final das contas, a estar aqui vinculadas a esse nível que é moral, nível religioso. Claro, lembrando inclusive que a religião do passado, a moral do passado, de alguma maneira ambas se coadunam também com estas sociedades senhoriais. De algum modo elas refletem condições morais, elas refletem condições inclusive de legitimação destas mesmas vinculações sociais, inclusive as representações da divindade são representações vinculadas a essa noção senhorial também, de tal sorte que o passado tem aí aquilo que se chama por direito como algo incidental, cuja forma é muito distinta daquele que é o direito contemporâneo. Se nós tomarmos o escravismo, a relação é direta de senhor de escravo com o próprio escravo, é uma relação de força bruta, de violência. Inclusive, quando o escravo eventualmente tenha engenho, arte ou força, quando ele ganha condições de se libertar de seu senhor, esta relação pode muitas vezes se inverter. Um povo que era senhor pode se tornar escravo, e um povo escravo pode se libertar e se tornar depois senhor deste povo que até então o havia escravizado. Esta é uma relação diretamente de força, é uma relação de exploração direta. Na Idade Média, com o feudalismo, as relações também são diretas. Alguém detém a terra e todos os meios de produção, este é o senhor feudal, e todos os demais que não detêm os meios de produção para sobreviver só têm uma alternativa, que é se vincular a este que é o senhor feudal sob forma de vassalagem. A vassalagem não é um contrato, a vassalagem é uma condição pela qual alguém se dá totalmente à vontade do outro e não possui uma vontade, ele simplesmente tem que se entregar às variáveis da vontade do senhor feudal e, por conta disso, esta vinculação que aí se estabelece é uma vinculação que também não é jurídica. Se um senhor feudal determinasse uma certa coisa e depois de um tempo ele quisesse não cumprir a sua própria determinação, ele era senhor feudal, ele tinha um poder absoluto em face do vassalo, portanto aí não existe nenhum vínculo que é jurídico, é uma determinação também direta. Esta é a pré-história do direito. Aquele que vai estudar o fenômeno jurídico na história há de entender que, por mais variadas sejam as instituições do direito, por mais que haja códigos, normativas, legislações, por mais que tenha havido mudança de compreensão religiosa de mundo, moral, ideológica em relação
aos princípios que regeriam a vida social, o fundamental é que existe um corte na história do direito, e este corte é o pré-capitalismo para o capitalismo. Portanto, sociedades feudais, sociedades escravistas são sociedades nas quais o poder, o vínculo se estabelece de modo direto e quase sempre determinado pela força. O capitalismo, então, estabelece uma outra história e nela podemos dizer especificamente do direito. Esta história vai se dando com a ascensão da burguesia na própria Europa, com uma outra forma de arranjo do próprio trabalho. Os trabalhadores agora passam a vender sua força de trabalho, são despossuídos de todos os meios de produção e inclusive são despossuídos até dos seus saberes específicos. Eles não são mais artesãos, eles não são mais pessoas que saibam mexer com aquilo que era tradicional do trabalho. Eles passam agora a trabalhar em indústrias, em grandes fábricas, eles passam a ter outra modalidade de organização social. A partir daí, todas as pessoas simplesmente despendem força de trabalho, despendem horas de serviço, portanto é uma relação temporal de trabalho, e tudo isso se estabelece a partir deste momento por vínculo contratual. Então, a subjetividade jurídica passa a ser o fundamental, o que não quer dizer que o capitalismo abandone eventuais antigas tradições morais, religiosas, elas continuam até os dias de hoje. A religião transformada, as vinculações e coerções morais também alteradas, persistem até a atualidade. Persistem, por exemplo, de modo muito candente, muito nítido, em ramos como, por exemplo, do direito de família. Por lá, nestes ramos, ainda existe uma carga moral muito grande. Mas o fato é que naquilo que está fundamentando as relações sociais, que são os vínculos contratuais entre as pessoas, a possibilidade de ter o capital para si, ainda que a maioria não tenha, tudo isso passa a ser garantido mediante instrumentos jurídicos. Então, nós podemos enxergar uma história específica do direito na Idade Contemporânea, na qual o direito não é uma tradição moral. Ele não está aqui vinculado a organizações que estão no plano das religiões, embora moral e religião ainda remanesçam de modo subsidiário para o próprio direito. Mas no fundamental, o direito vai tomando uma forma social. O que é esta forma social? Pessoas vão agindo mediante vínculos contratuais e todo o capital que vai se estabelecendo nas mãos de alguns e as mercadorias que circulam por todas as pessoas, tudo isto vai se dando a partir de garantias que são garantias jurídicas, também garantias estatais. Então, para fazermos uma compreensão histórica do direito, mais do que sabermos enfileirar normas, história de leis, história de tribunais, histórias de instituições do direito, é fundamental entender relações sociais profundas, modos de produção. Os modos de produção do pré-capitalismo não geram um direito como nós conhecemos. Geram um direito incidental, um direito que, olhado pelo nosso ângulo de hoje, é praticamente moral e religião. Já uma relação social de produção capitalista, esta relação gera o direito com a especificidade que nós temos na atualidade.